Amados, boa noite. Esplêndido domingo, com muitas realizações, não é? E eu quero me desculpar que sexta-feira eu não pude fazer live, porque eu tive uma reunião na Associação Filantrópica Casa do Caminho e eu saí tarde e cansada dessa reunião. E aí eu falei para a moça, Ana Paula, põe lá que eu não posso. Então vocês me perdoem. Mas quando eu estou disponível, vamos embora. Oi, Marcos, boa noite, meu amor. Tudo bem, querido? Lindo, sempre presente. Então, nós queremos, nessa noite maravilhosa, rogar a Deus que nos dê palavras concisas para a explicação do texto da benfeitura. E a gente, quando estuda Espiritismo, liga uma colocação a outra, uma colocação a outra. Então, vamos lá. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que te cercam, e que você nunca perca o desejo de continuar estudando, conhecendo, sabendo de Jesus. E então, no sábado, o Douglas falou sobre quem assistiu, ele falou sobre lutas íntimas. É da Joana, já vou já. Melissa, boa noite, querida. Doralice Nardini, linda, boa noite. Ana Maria, que saudade, que saudade. Glaucia Otiliche, boa noite, a nossa família espiritual, muito bem. Então, no sábado, o Douglas falou da Joana, as lutas íntimas, que nós não temos um minuto, ninguém da nossa família espiritual tem um minuto sequer sem trabalhar com alguma problemática interior, ou é a doença, a desavença familiar, alguma coisa, entende? E aí a Joana dá uma bela explicação e ele foi muito feliz, eu gostei bastante. E aí, para o Clube do Livro, que esse mês eu vou colocar Palmilhar Estradas, nós temos 60 sócios. Eu não tenho ninguém da família espiritual aqui de fora, se alguém quiser, me fala. Então, eu peguei uma frase da Joana. Gente, ela diz assim, olha, prossegue, pois que a teu turno dispões do amigo excelente Jesus, que te vitaliza e ampara a fim de que nunca te canses nem te extenues. Então, você vai vendo assim, que a espiritualidade melhorada trabalha sem cessar. E num estudo, ouvindo Jorge Elahá, eu ouvi o seguinte, que durante o sono, veja bem, durante o sono, quando o nosso corpo descansa e o espírito se desliga, eles trabalham, os melhorados, incessantemente, para que tudo dê certo para nós. É o que a Joana falou ali. Então, são coisas, são situações fortalecedoras. Aí a dor diminui, quando tem problema com a família fica mais fácil, quando alguém não te ama, tudo bem, mas eu amo, entende? Então, a gente vai ligando Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, aí o Emmanuel. Então, é um espetáculo lindo
não podemos parar, não é? Conosco aí, a Lenise Orno, bonita, boa noite, linda. Oi, filha, boa noite, tudo bem? Douglas, querido, tudo bem? Já falei da página que você falou sábado. Meu Deus, essa página foi muito linda. Lutas íntimas. E a Joana recomenda como sair de tudo, não é? Por isso que a gente agora está falando isto. É muito impressionante e importante, dentro da fidelidade espírita, entender esses espíritos. Joana de Ângeles, não? Amélia Rodrigues, Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Não? Então, hoje, nós vamos ver o seguinte, do livro Dias Venturosos, porque, na realidade, nossa família espiritual sabe, nós já vivemos dias venturosos. Por quê? Porque o esclarecimento chegou, a iluminação chegou. Você sabe que quando você pratica o bem, logo vem por outros caminhos. E o Emmanuel, diante desse aspecto, diz assim, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras. E o Senhor nos ajudará para que possamos fazer o quê? Ajudar aos outros. Então, vocês percebem, por isso que a doutrina é essa bênção. Quando você já entende que, como disse a Joana no começo, que nunca estamos sozinhos, que o Emmanuel fala agora, que você está na condição de fazer o bem para ser auxiliado. Quando você sabe que durante o sono seu corpo descansa, mas eles trabalham conosco, é lindo. Vamos então para Amélia. Lições do amigo divino. Ultrapassaram os séculos. Estamos nós hoje aqui vendo isso. Porque cada trecho de Jesus, cada fala, é uma imensidão de apoio para prosseguirmos. É interessante isso. Mas eu não aguento mais, aí eu estou cansada. Não está cansada nada. Isto é a sua cabeça. Quando está cansado, descansa e volta à luta. Tá? Então, esse texto, a Amélia não tirou de nenhum evangelista. Ela captou nas dimensões do espaço. Então, vamos ver lá. Lições do divino amigo. Vem lição de Jesus aqui, claro. E aí, ela começa assim. Os acontecimentos em Gadara. Vocês lembram daquela história que a gente foi nos livros da Amélia, falando o seguinte, que havia um endemoniado, um obsessor, um indivíduo obsediado que vivia no cemitério. E aí Jesus encontrou com essa criatura e o espírito obsessor enfrentou Jesus. Mas Jesus, com aquela autoridade moral, conseguiu liberar esse indivíduo de Gadara do obsessor. E, concomitantemente, o que aconteceu? Houve uma revolta tão grande na espiritualidade inferior que uma vara de porcos se atirou ao mar. E Gadara não aceitou isso. Como perder dinheiro com essa vara de porcos se atirando ao mar? É isso que a Amélia começa agora. Os acontecimentos de Gadara assinalaram significativamente os discípulos de Jesus,
Porque tudo que acontecia, eu sempre estou lembrando, eles questionavam Jesus de tudo, porque eles não entendiam. Como também, quantas criaturas não entendem hoje quando um espírito se comunica, quando alguém tem a capacidade de ver espírito, de ouvir espírito. Existe. A ciência está comprovando isso. Então, esses acontecimentos também impregnava a curiosidade dos discípulos. E os discípulos haviam acompanhado com espanto crescente as cenas de cura do endemoniado no cemitério da cidade. E ainda não se haviam recuperado das emoções inusitadas. Por quê? O espírito, o homem obsediado, era uma subjugação. Então, o que acontecia? O espírito enfrentou Jesus. O que é que você quer? Não, você vai deixar esse irmão. Você é de outra colocação. Você não precisa da matéria. E foi falando, como eu disse, com aquela colocação de moralidade. Segue seu caminho, meu filho. Você está perdendo tempo, fazendo com que esse homem fique aqui no cemitério. Ele tem uma vida. E o espírito obedece e vai embora. Então vamos ver lá. Oi, Jornalém, boa noite, amor. Assustaram-se os seus discípulos no primeiro momento, quando o obsesso, quer dizer, o indivíduo obsediado, enfrentou o mestre, interrogando com atrevimento, logo constatando a elevação e o poder de Jesus, que dialogava com o ser inferior de uma forma carinhosa e expulsando-o daquele gadareno. Interessante. Existe isso, claro. Hoje não é tão comum, mas existe, não? Na minha infância eu vi isso. Então, assustaram-se no primeiro momento com isso daí. Mas vendo ao fortalecimento moral e espiritual do Jesus, que conseguiu tirar esse espírito malévolo do gadareno. Ato contínuo, o que eles viram? Surpreendidos com um fenômeno inusitado. Os porcos em debandada atirando-se ao mar, como se houvessem ficado aterrorizados diante de algo incomum. Então os discípulos não entendiam isso também. Mas como que os porcos, de repente, saem numa corrida e se atiram no mar? Então, tudo isso deixava esses discípulos, que não tinham tanto conhecimento, preocupados. E agora, mestre? Oi, Elisete, boa noite. Kátia, querida, boa noite. Então, e aí, no entanto, o que diz Amélia, o que mais os surpreendeu foi a atitude agressiva dos gadarenos com o manso Rabi, com Jesus. Eles não se importaram que aquele gadareno ficou livre do obsessor, estava normal, voltou para a família. Eles estavam preocupados com a vara de porcos que se jogaram, porque eles viviam em função do dinheiro somente. E aí, começaram a perseguir Jesus. E a hostilidade expressa na face com que o receberam tornou-se quase violência, à medida que não desejava ali a sua presença mais, exigindo
que saísse de Gadara e de todos que o acompanharam. Porque perderam os porcos, não é por... Você calcula o nível espiritual dessas criaturas? Hein? Então, e aí Jesus entendeu. Mas aí a Amélia diz assim: a alegria da vitória sobre as trevas e a amargura por vê-lo desconsiderado e mesmo humilhado. As trevas ficaram felizes. Os espíritos inferiores ficaram satisfeitos com a posição dos gadarenos. Aliás, foi uma espécie de obsessão coletiva, como foi o julgamento de Jesus. Você imagina que Jesus entra na Páscoa, maravilhoso. E aí, pelo efeito, Anás e Caifás, aquela fala, porque ele é um bruxo, porque ele é isso, porque é aquilo. Na hora mudaram. E quando houve a pergunta, solta Jesus ou Barrabás? Gritaram. Aquele que ele havia curado, gritaram. Solta Barrabás, crucifica Jesus. As sombras, os espíritos inferiores agiram e eles obedeceram. Aqui também, quando os gadarenos reclamaram dos porcos, aquele pensamento chegou até os inferiores, que ficaram felizes. Solta, manda ele embora daqui. Foi o que fizeram, não? E naquele procedimento e acontecimento, olha o que estava presente, olha o perigo, o ódio recíproco que se permitiu judeus e gadarenos em razão do seu desprezível comércio, ampliado pelo prejuízo que lhes foi infligido pela perda da vara de porcos. Gente, já é também um alerta. Oi, Rose, linda, Ira, boa noite. Gostei da ideia, viu, Ira? É um alerta para nós também. Você entende? Não podemos ficar voltados só à materialidade. Agora vem um entre aspas. Né, Rose? É claro que você tem que ter uma casa confortável, você tem que ter o seu salário, você tem que ter uma roupa decente, você tem que ter dinheiro para comprar os seus remédios, você tem que ter uma vida normal. Bom, muito bem. Agora, só amontoar, e não faz uma caridade, e não ajuda ninguém, e ridica a comida da geladeira, e não deixa um funcionário sentar na mesa com você. Você vai levar para onde? Para onde? Nós vamos levar o quê, gente? Mas demora para cair a ficha, entende? Demora para entender que nós estamos usando essa matéria emprestada. Sim? O que é válido é o espírito. É esse que está em evolução e necessitando dessa matéria. Mas aqueles coitados de judeus e gadarenos, etc. e tal, e fariseus, não. Tudo era dinheiro. Como que se nunca fosse ficar sem nada. Erraram muito. Hein? E aí, a Amélia continua. O ardor, porém, da repulsa assustou-os, ele e os discípulos, e tiveram dimensão do que iria acontecer tempos afora, com aqueles que divulgassem a mensagem da esperança das boas novas que vinha chegando com Jesus. Já começaram a analisar, entende? Porque iria ser a maior dificuldade possível. E nos 3 anos do ministério de Jesus, ele foi altamente perseguido. Altamente. Então, é uma mensagem que nos toca o coração. Por quê?
Se ele é o governador do orbe, ele é o mestre, o modelo e o guia. Se ele é o sal da terra, se ele é a luz do mundo, se ele é o caminho, a verdade e a vida, o que você está querendo? Você tem que se fixar nas coisas do Pai. E o que a Joana falou aqui, ó, prossegue, pois que a teu turno, todo mundo aqui, ó, dispões do amigo excelente Jesus, que te vitaliza e ampara, a fim de que nunca te canses e nem te extenues. Tá aí. E por que a humanidade até hoje ainda não descobriu isto? Falta de conversa, de estudos. Estamos trabalhando intensamente essa ótica, entende? É Joana, é Amélia, é Emmanuel, André Luiz. Estamos. Legado do Chico, legado de Divaldo Franco. Então aqui já começa a conversar com a gente. E os apóstolos entenderam que quando eles começassem a divulgar a Boa Nova, igual Cristo estava fazendo, eles seriam perseguidos e perseguidos e perseguidos até morte. E foram, entende? Quando Jesus deixa o corpo e depois ressuscita, veja bem, ele veio para eles e disse: a minha paz vos dou. Peço uma coisa, orientou para divulgar a Boa Nova. E todos ouviram e foram, mas todos tiveram um fim trágico. Então já está aqui. O ardor, porém, de repulsa assustou-os e tiveram dimensão do que iria acontecer mais tarde por aqueles que divulgassem a mensagem de esperança das boas novas que hora chegava. Por isso que esse livro chama Dias Venturosos. Porque hoje você é da religião que você quiser ser. Entende? Krishna, Buda, Siddhartha, não interessa. É espírita, é católico, é protestante, não interessa. Hoje não existe mais isso. Claro que em alguns lugares, você entende? Porque isso incomoda. Porque o processo de liberdade que nos dá a doutrina dos espíritos é muito grande. Porque se você pecou, não tem pecado, tem equívoco. Mas Deus vai te acudir? Lógico, Ele não abandona nenhum filho. Mas não é essa, é a fala do geral, entende? Então, a gente vai vendo aqui já. Elisete, boa noite, querida, boa noite, boa noite. Então, vocês vão percebendo. E aí acontece o seguinte: onde quer que sejamos, Iracilda, nós temos que usar essa linguagem, porque essa linguagem é infalível. É a linguagem do amor, Rose. Não tem para ninguém. É a bênção. Então, ela diz o seguinte: vocês viram que os apóstolos ficaram preocupados, porque as lições do Divino Amigo eram difíceis. Eu não vou ler aqui ainda, mas quando ele falou perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quem que perdoa? Amar incondicionalmente, quem que ama de verdade? Não existe. É difícil. Os pequenos barcos de delicadas cascas de nozes flutuavam levemente sobre as águas tranquilas do lago, trazendo-os de volta a Cafarnaum. Saíram de Gadara porque perceberam os maus tratos, a indiferença, e foram para Cafarnaum. E o céu apresentava-se transparente naquele momento do dia.
Uma suave brisa acariciava os cabelos e as faces contraídas do grupo, liberando a todos dos constrangimentos sofridos. Quer dizer, estavam na barca, voltando para Cafarnaum, junto com o mestre. Sabe aquela história que você tem que esquecer o que passou? É isso aí. O passado passou, passa a borracha. Então, não é para falar disso, vai para frente. E ante o infinito que se desenhava para cima e a visão fascinante das colinas verdes, além das praias repletas de embarcações, como se fossem unhas encravadas das mãos líquidas do querido mar, eles, todos, os apóstolos, Jesus, experimentavam um júbilo a inundar-lhe o coração. Sabe quando você tem um desconforto, mas passa o tempo e aí você lê uma página ou ouve você fica outra, você fica feliz, você fica contente. Então aconteceu com eles. Eles, os apóstolos, eram homens rudes e simples. A gente já vem falando, porque esse é o 8º livro. A gente já vem falando. Sabe, Kátia, o único letrado era Mateus, que era cobrador de impostos. O resto, entende? Jamais haviam imaginado os sucessos de que se viam objeto acompanhando Jesus. Jamais. Simão Pedro vai se tornar um grande divulgador da Boa Nova. Paulo, perseguidor do mestre, vai atrás de Lucas, porque Lucas, eu não consigo fazer um outro evangelho. Faz, porque eu tenho muitas cartas para escrever. Então você vai vendo que o trabalho era profícuo. Divulgar a Boa Nova, divulgar. E então ela diz, até há pouco eram vidas quase sem sentido, perdidas na conquista das pequenas metas que haviam elegido como realizações de felicidade interior e família. Quer dizer, eles foram para o processo, minha família, meus filhos, minha nora, meu neto, a finança. Eles tinham que pescar muito peixe para pagar os impostos ao romano, não é? Eles contentavam-se com os labores do dia a dia e os amigos das vizinhanças, o vai-vem do cotidiano, as notícias da Torá, que é o livro sagrado do judeu, e as revelações dos profetas antigos. Todos conheciam a Torá, todos conheciam a Gênese, conhecia a história de Moisés, conhecia os 5 livros da Torá. Isso até o analfabeto, porque era pregado. Só que era aquele Deus que pune, que castiga, que cobra, entende? Jesus não, veio com Deus que não abandona nenhum filho, um Deus soberanamente bom e justo, que nos oferece oportunidades sempre da nossa auto-melhora, porque existe o recomeçar, porque existe a reencarnação. Então, tudo isso, se eles conheciam a Torá, muito que bem, as leis mosaicas e tudo, mas jamais eles haviam imaginado que no desenrolar dos acontecimentos, eles seriam os protagonistas da Boa Nova. Eles seriam o protagonista do cristianismo, das falas de Jesus, do Evangelho de Jesus. E é bom lembrar, ouvindo, eu não sei o nome assim porque é muito rápido,
um espírita, numa pesquisa que ele fez, ele foi comparando assim todas as colocações do espiritismo e ele reafirmou o que eu venho falando. A falange do espírito de verdade que liderou toda a codificação espírita não é nada menos, nada mais do que Jesus. Jesus. Só que ele não queria se identificar, e assim mesmo ficou o espírito de verdade. E uma falange corretíssima. Agora, quem tiver alguma dúvida, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê o prefácio. E vai explicando. É ele. Então, olha o compromisso que esses apóstolos têm. Agora eu falo com você. Se ele disse que ele é a videira e todos nós, viu, Kátia, somos galhos da videira, o nosso compromisso é continuar falando dele, exemplificando em nossos atos em todos os lugares. Ele é único, não tem jeito, entende? E aí os discípulos entenderam, gente, que responsabilidade divulgar a boa nova, que responsabilidade do espírita divulgar a doutrina, porque Mano diz, a maior caridade é a divulgação do espiritismo, para esclarecer, não é para você virar espírita, eu falo, para esclarecer, né, Douglas? Acabou. Depois você segue, bonito. Então vamos em frente. A Amélia diz, de certo modo, ainda não entendiam exatamente o que lhes competia realizar, nem como fazê-lo. Estava verde ainda, era o começo do messianato de Jesus. Oi, Silvia, linda, boa noite. Era o começo, entende? Eles não sabiam. No íntimo, eles experimentavam estranha e desconhecida emoção, mas nunca sentiam uma alegria que lhes tomava as paisagens da alma, falando-lhes sem palavras da felicidade incessante. Eles não conseguiam ainda entender isso. Então, um pouco aturdidos, seguiram Jesus. E cada vez mais eles, seus apóstolos, se fascinavam com ele. Gente, quando ele cura o paralítico de Cafarnaum, foi uma coisa inusitada. O que você quer? Andar, ande. Quando ele cura o cego de Jericó, a mesma coisa. Quando ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná, mas como não vai ter vinho? Vai. Tudo para eles viam. E que susto que eles tiveram quando Lázaro levanta. Lázaro sai depois de 4 dias na tumba. Quando cura a filha de Lázaro também, morta, levanta. Eles viram tudo isso, mas não compreendiam do magnetismo, da possibilidade, de, através da fé, da esperança, acontecer dessas colocações. Sim. Então, mas assim mesmo, eles seguiam Jesus. Já haviam escutado falar sobre os mensageiros de Deus, claro. O Velho Testamento tem muitos profetas, Isaías, Miqueias, sei lá, que haviam elegido a casa de Israel para semear profecias e sustentar o seu povo. Mas nunca, porém, imaginavam a convivência com um deles, claro, que parecia maior do que todos os que vieram antes, fosse tão rica e encantadora quanto se apresentava. Claro, ele estudava Isaías, nem Isaías está a profecia do nascimento do Messias, está a profecia
de que ele seria crucificado, não lhe quebrariam as pernas. Está lá, entende? Eles conheciam isso, mas o mestre vinha com outras falas, Se alguém lhe der um tapa numa face e der a outra, você dá? Não dá. Você entende? Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você, você faz. Não é fácil. Não é fácil. Seguir os ensinamentos do Pai para nenhum, nem o clero católico, nem o evangélico, nem o espírita, precisa muita dedicação, muita renúncia, muita paciência, muita resignação. Não? Então, os fenômenos que Jesus operava, recuperando a saúde dos enfermos, fascinavam-nos e até enchiam de orgulho. Olha, mas o meu mestre cura. E seus apóstolos deslumbravam-se com isso, não? E eles eram vistos na região como os amigos do Nazareno. E não poucas vezes foram procurados por personagens influentes para que intercedesse em seu favor e que apresentassem alguém a Jesus. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala, uma moça de um poder aquisitivo muito grande, acometida com 7 espíritos inferiores, viviam uma vida muito triste. Ela pediu para alguém levar lá à noite para conversar com o mestre. E alguém levou. A mesma coisa, Nicodemos. Foi à noite, escondidinho de todo mundo, para conversar com Jesus. Mas o que eu faço para eu ganhar o reino dos céus? Ah, meu filho, precisa renascer de novo. Mas como que eu vou voltar na barriga da minha mãe? Eu estou velho. Não entendia de reencarnação. Entende? E Nicodemos, naquela noite, resolveu que iria largar tudo e acompanhar Jesus. Mas ele era do Sinédrio, ele era bem poderoso financeiramente. E aí o que ele faz? Quando no outra manhã todos se reúnem para fazer a programação pelas estradas afora, ele só colocou um saco de moedas no local, alguém pegou e ele não foi. Não foi. De seguir o mestre era quase que impossível, não é? Então vamos em frente. O mestre era quem deliberava, nunca permitindo interferência estranha ao seu ministério. Porque ele é filho de Deus, gente. Ele veio justamente para fazer o quê? Para nos esclarecer, para nos iluminar, para nos fortalecer, entende? Pelos infinitos afora. E ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E a Joana já coloca uma mensagem ali que prossegue. Você tem o amparo dele, né? Então, aí a Amélia diz: o mestre era quem decidia tudo. Vamos embora. Uma vez eles iam entrar em Samaria e Jesus envia 2 discípulos para conversar lá em Samaria e se havia uma estalagem, um local para que eles pudessem ficar, não? Mas vocês são cristãos? Vocês seguem o Nazareno? Sim, não tem lugar. Voltaram, deram a resposta para Jesus. Jesus, não vamos entrar em Samaria. Porque a infância espiritual era gritante. Não entendi da boa nova. Não entendia da fala dele, né? Então, então eles amavam
Jesus e também tudo o que ele dizia. Em outros estudos com a Amélia, não lembro qual, tem um texto em que todas as tardes, depois de um trabalho incessante de cura, de orientação, de auxílio, de amparo, de proteção, cansado, reuniam-se com os discípulos, esclareciam tudo e depois ele ia orar sozinho para aurir energias fortalecedoras de Deus. Então, aqui, amavam Jesus e também o que ele dizia. Seus sermões, repletos de beleza, usando as imagens singelas que lhes eram habituais, sensibilizavam-nos, embora o sentido mais profundo passasse, não raro, desconhecido, necessitando de explicação mais detalhadas e minuciosas para que eles entendessem qualquer parábola, qualquer prosa. Vamos lembrando aqui rapidamente. Lembra que um pastor chegou para ele e falou: mestre, uma ovelha está desgarrada das 100, o que a gente faz? Ficamos com as 99, deixa essa uma, ou vamos atrás? Não. Acudir. Vai atrás dessa ovelha, porque nenhum filho de meu pai será abandonado. Não é a ovelha, somos nós. Somos nós. Somos nós, Iracilda, que com aqueles 300 alunos não pode escapar nenhum, amor. Tem que acudir, tem que ajudar, tem que fortalecer, tem que correr. Boa comida, bem vestidinho, assim por diante. Oi, Cleuzinha, boa noite, linda. Eles, os apóstolos, lhes falavam, nessas ocasiões, na sua doce intimidade, com admirável facilidade. E Jesus ajudava-os a entender a revolução que se aprestava e o que iria contar com eles. A mesma coisa a doutrina espírita. Ela é conhecida no Ocidente, no Oriente não. O Brasil é o maior país espírita do mundo, nem é a França onde nasceu. Por quê? Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é onde foi fincada aqui na terra do Cruzeiro essa boa nova. E é por isso que o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, 96 anos, não? O Orson esteve agora numa festa em Mineiros do TT, o Centro Espírita, não gravei quantos anos. Os trabalhadores são tantos. Segue quem quer, quem entende, quem precisa. Então, quando esses momentos aconteciam, que eles tinham dúvida, experimentavam a carícia das falas espirituais de Jesus, que tocavam o seu coração e o seu espírito, anunciando que a vitória chegará. Todos, dias venturosos, e nós não estamos vivendo esse... mas dói o joelho, mas fulano está com câncer. Isso é coisa passageira, né, Douglas? Isso são colocações, gente, que a matéria vai ficar. Aí não é para fazer disso um Deus nos acuda. Perdeu não sei quanto na loto, no dinheiro. A empregada roubou. O marido largou. É coisa passageira. Diante das colocações espirituais e da evolução de cada um, isso não é nada. E eu digo, a dor educa. E como educa? Então,
eles ouviam Jesus assim, com aquela profundeza, e os seus espíritos ficavam vitoriosos. Nós somos fortes, nós temos coragem de enfrentar essa batalha. E assim mesmo, pairava algumas dúvidas e interrogações nos dias iniciais do ministério dele, não é? Tanto é como que na crucificação só vai estar Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria Cléficas e João Evangelista. E cadê o resto? Sumiram de medo. E o Pedro negou 3 vezes, o fortão negou 3 vezes. E Judas, desesperado, se enforca achando. Ele nem entendeu, Judas, que a vida continua, senão não teria se enforcado, entende? Então vocês vão vendo como que a Amélia é profunda, e a gente vai tentando engatilhar aqui. E aí o tempo passa, quando os barcos aportaram nas areias úmidas e as pessoas descobriram Jesus, correram na sua direção, ansiosas, homenageando-o, bendizendo, formulando súplica, apresentando problema, filhinho doente, etc, etc. As mulheres cercaram-no, enquanto os homens, muito cuidadosos e receosos, mantiveram-se a certa e cautelosa distância. Besteira, não é? Ele, Jesus, amava aquelas gentes simples e as distinguia com carinho. Em todos os textos da Amélia, não vi nenhum em que Jesus fica bravo, ou que Jesus não amansa o coração, em que Jesus não gosta de alguém. Não vi nenhum texto, tá? Então, o encontro jovial desanuviou-lhe a face, que desenhou um sorriso meigo e enternecedor. Assentando-se na proa da embarcação de Simão, que era de maior porte, aureolado pela luz do sol brilhante que o adornava, ele começou a falar e todos silenciaram e queriam ouvi-lo. As lições do divino amigo. Agora, a Amélia tirou, gente, das coisas que ficam gravadas no universo. Não tirou de nenhum texto do Novo Testamento essa fala de Jesus. Está até em negrito aqui numa colocação diferente. Então, a fala é essa. Jesus falando. Ele começou a falar e o resto ficou quieto. Ele começa assim. Havia um homem que se relacionava com 2 amigos. Um era gentil, devotado, generoso, estando sempre de coração aberto e um sorriso amplo nos lábios. Era um. O outro era instável, ríspido, leviano, exteriorizando desconfiança de todo mundo, em todas as situações. 2 tipos de pessoas. E nós convivemos com esses tipos de pessoas, já vai analisando. Certo dia, foram ambos vítimas de uma circunstância infeliz e apelaram para o seu amigo na certeza de que seriam atendidos. Ele, porém, não trepidou em socorrer aquele que o amava e que correspondia ao seu afeto, logo o liberando da situação afligente e que se encontrava. Então, é Jesus que fez isso, ele. Magoado, disse o outro, também sou teu amigo e me desprezas em favor de outro que, em minha opinião, não merece tal consideração? Olha só que indivíduo leviano, fofoqueiro, crítico, não?
Sem qualquer enfado, o homem respondeu. Esse homem é ele. Sempre te destaquei com bondade, meu filho, jamais retribuída. Com afeto nunca correspondido, com respeito e confiança que sempre me devolveste com azedume, medos e insegurança, como se eu fosse te explorar, mantendo-te armado à distância. Assim, é Jesus no lugar desse homem. Sempre fui teu amigo, enquanto te tornaste um explorador da minha afeição. Vocês vão vendo com que tipo de pessoas nós convivemos. Oi, Marlene Pisoni Teixeira, boa noite. Com que tipo de pessoas nós convivemos? Está aqui, Jesus falando. Assim, fala Jesus. Não, aí ele, no entanto, sempre esteve aberto, Jesus, à minha amizade, sendo-me solidário, companheiro, gentil e delicado, nunca me exigindo coisa alguma. Por isso, eu o tenho em conta de amigo, a quem ofereço a minha ajuda. Esse homem, entre aspas, Jesus explicando. E aí, Jesus disse, assim será no dia da grande libertação. Quando eu vier, ele já está conosco, hein? Olha aí, o Consolador prometido. Quando eu vier com os meus anjos e convidar os meus amigos a que se elevem comigo à glória solar, longe das sombras e das dores, da amargura e dos conflitos, para que se enriqueçam de paz no meu reino. Ele é aquele que fez tudo o que precisava, vai com ele. Aqueles que sofrerem por mim, que testemunharem em meu amor, e na do meu Pai, Deus, que renunciarem às ilusões e prazeres por amor a mim, que se dedicarem aos seus irmãos, olha a caridade, como se o estivessem fazendo em meu benefício, que sejam capazes de ceder em vez de tomar, de perdoar antes de odiar, de agradecer a luta ao invés de amaldiçoá-la, eu, que sou amigo de todos, eleger-ei como meus amigos, aqueles que me amam, e eu os apresentarei ao Pai. E colocou essa história de duas criaturas somente para nos alertar. Entende? E aquele que fizer tudo o que ele, que a lição é importante, as lições do Divino Amigo, que vem aqui, convidar-me, longe das sombras, que mais? Aquele atender os que sofrem, testemunhando em meu nome, que renunciar às ilusões materiais, às drogas, à bebida, aos vícios, à traição, à sexualidade estrambelhada, tudo isso está aqui. E de perdoar antes de odiar, de agradecer ao invés de amaldiçoar, tudo esses ensinamentos vão estar comigo na casa de meu Pai. Então vocês percebem que a Amélia, ela é capciosa, sempre falo. Ela jogou aqui esse texto, mas para uma análise nossa. Não é toda pessoa que você, família espiritual, vai sorrir para você, vai te bater nas costas muito bem, vai te amar. Não é. Você tem que aceitar as pessoas como elas são. E como diz um grande pensador, e se você não conseguir fazer com que ela entenda o que você fala, deixa quieto, senão é você que vai ficar doente. É o Tolstói que fala isso.
entende? Não tem. A fala sempre da Joana, a cada um segundo suas obras. O caminhar de cada um é uma bênção, gente, é uma bênção. Não precisa muita reflexão para entender isso. Não precisa, não. A felicidade vai estar onde a gente coloca. Onde você, família espiritual, coloca. Ah, mas escuta, no centro, tal cadeira não tá boa, tal... Vai, não precisa... para com isso. Esquece. Pratica o bem. Faz caridade. Ah, mas na igreja católica o padre fala... Não vá na igreja, vai ler, vai fazer caridade, vai no lar dos idosos, vai fazer... Gente, é imenso as lições do pai aqui, do amigo divino, é imenso. Só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você acha tudo. E vocês todos sabem. Então, ele colocou aqui o exemplo de 2 homens. Por quê? É claro que você vai encontrar com a pessoa ríspida, leviana, a desconfia de você. A que não gosta de como você é comum. Porque cada um é um espírito em evolução. E a gente quer que aquele... Não, siga você. Não. Ele tem que fazer o caminhar dele. Para isso existe o livre-arbítrio. Para. Então, vocês viram bem, principalmente esse pedaço aqui, hein? Aqueles que sofrerem por mim, por Jesus, que testemunharem meu nome do meu Pai, Deus, renunciarem às ilusões e prazeres. Todos, por amor a mim, que se dedicarem aos seus irmãos. Olha a prática da caridade. Mas é novo, é criança, é adolescente, é velho, né, Douglas? Todo mundo, não? E de perdoar antes de odiar, de agradecer. Agradecer. Na oportunidade da oração da noite e da manhã, sempre primeiro agradeça o dom da vida, essa oportunidade reencarnatória. Eu não sei se teremos outra, porque a fila é imensa. Agradecer a inteligência, o dom da vida, a sabedoria, agradecer, o que mais? A família, agradecer o lar, agradecer. Tantos não tem, olha para trás. Tantos não tem. Agradecer, depois pedir. É isso aí. E aí, então, ele fala que essas criaturas, ele já vai apresentar a Deus. Bom, a Amélia vai encerrando. Os companheiros que antes se encontravam tristes, os discípulos, começaram a exultar, compreendendo que, para nós, se prosseguissem, seus amigos seriam apresentados a Deus no futuro. Não que ele vai nos abandonar, não? Por enquanto, havia muito ainda que viver, sofrer e prosseguir, realizando o melhor, a fim de terem Jesus como amigo, tornando-se, por sua vez, amigo dele. É fácil? Não. É difícil? Também não. Então, é uma escolha. Quando eu estou fazendo a série Amélia Rodrigues, que é o 8º, nós vamos ter a 11, se Deus quiser, é justamente para um acordar, para colocar Jesus no coração, no seu lar. Vai tomar uma atitude? Fala assim: se fosse Jesus, o que faria? Aí você vai ver que tem a resposta. Porque as leis morais, o Douglas já explicou sábado, são todas em germe na consciência. Acabou. Então, é tudo bem embolado, seria o caso, não? E aí, então, no alto, nuvens pronunciadoras de chuvas repentinas no mar de Genezaré começaram a acumular-se. Enquanto as primeiras chuvas caíam,
espalhando a multidão. Jesus, que silenciara, seguiu com os amigos para a casa de Simão Pedro, que era chamada a Casa do Caminho. E aí ela encerra assim: os alicerces da sua mensagem estavam sendo colocadas e os tijolos de sustentação do amor eram fixados com a argamassa trabalhada com suores e júbilos. É fácil? Não. Ele diz que não seria fácil. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. O caminho é esse. Esse é lindo, esse caminho. E com esses ensinamentos, nós encerramos esse domingo de amor, que eu amo tanto falar com vocês, e vamos fazer a nossa prece, lembrando do auxílio absoluto que cada um que está me ouvindo aqui pode até obter a cura. Entende? A cura. Porque ele falou: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Por que existe cura espiritual? Indivíduos fazendo cura. Porque existe. A doença começa no espírito e no perispírito. É aí que tem que ser trabalhada. Então, oramos, não? Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, médico, o mestre, o modelo, o guia. Espírito protetor de cada um da nossa família, benfeitores espirituais tantos, não? Santo Agostinho, Santo Expedito, que o marido gosta tanto, Clara de Assis, tantos, amados. Muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Realmente, mesmo com problemas, estamos vivendo dias venturosos com esses esclarecimentos fortalecedores. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela família, obrigado pelo lar, obrigado pelo trabalho, obrigado por tudo que nos cerca. E nós, principalmente, obrigado pelo Consolador. Mas Jesus, vem ter conosco. Estamos cheios de lutas íntimas, processos dolorosos, e cada um que aqui está vai pedir enquanto oramos. E eu, com muita fé, peço: Mestre, abençoai a todos que estão conosco, que a saúde se faça no físico, no espírito e no perispírito. Abençoa, Senhor, os familiares e nossos irmãos. Ilumina o seu lar, o seu trabalho, os seus pensamentos, para que possa ser mais feliz. E cada um pede e nós oramos. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar a quem quer que seja, mas a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos. Não, vamos para frente, prossiga, como diz o Orson, a falar
sem ferir. Que difícil. A compreender o próximo sem exigir que ele nos compreenda. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever. É o que tentamos fazer no educandário, né, Iracilda? Senhor, fortalece em nós, importante isso, a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para conosco, para com as nossas dificuldades, para a nossa falação, repetição. Mestre, ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não quereríamos que nos fizessem. E que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios, as suas lições alvissareiras. É difícil? É, mas a gente consegue. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Amados, uma linda noite com Jesus, uma boa semana. E não esqueça dessa fala da Joana. Ó, que linda, vou repetir. Prossegue, pois que a teu turno dispõe do amigo excelente Jesus, que te vitaliza e ampara, a fim de que nunca te canses e nem te extenues. Quer dizer, com ele vai dar tudo certo. Meu carinho, meu beijo, meu amor, fiquem com Deus. Muita paz. Sem esquecer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.